Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 22 de junho, celebramos São João Fisher e Thomas More. Em 1935, Pio XI canonizou os santos São João Fisher e Thomas More no mesmo dia. Os santos são celebrados juntos, sofreram martírio pela coragem com que defenderam a fé e são dois grandes exemplos de fidelidade a Jesus. Opondo-se ao rei Henrique VIII na controvérsia sobre o seu matrimônio e sobre o primado do romano pontífice, preferiram servir ao Rei Eterno. Defenderam os valores cristãos da indissolubilidade do matrimônio, o respeito pelo patrimônio jurídico e a liberdade da Igreja em relação ao Estado. E assim foram encarcerados na Torre de Londres. Nascido em Chelsea, Londres, na Inglaterra, no ano de 1478, o santo foi desde cedo educado na fé cristã. Logo cedo, a sua inteligência brilhante o fez ser notado e ele foi enviado para a Universidade de Oxford, onde com 22 anos já era doutor e professor em Direito. Thomas More pensou em tornar-se religioso. Era um frequentador dos franciscanos e por um período dos cartuchos, porém sentiu que não era esse o seu caminho e trilhou a vocação matrimonial, com grande entrega, presença e devoção aos seus. Conhecido por uma personalidade muito simpática, pelo seu bom humor e por uma forte fé cristã, o santo tinha uma vocação específica no meio da política, da literatura e do direito. Assumiu diversos cargos diplomáticos, como juiz, conselheiro, secretário, e em tudo sempre atuou em favor da fé cristã, principalmente no tempo da Reforma Protestante. Escreveu obras famosas como O Diálogo do Conforto contra as Tribulações, um dos mais tradicionais e respeitados livros da literatura britânica. Outros livros famosos são Utopia e o Para o Bom Humor e Oração para o Bom Humor. Um tempo depois, Thomas pediu demissão de um novo tempo e iniciou uma nova vida. Thomas nunca se afastou dos pobres e necessitados, os quais visitava para melhor atender às suas reais necessidades. Sua casa sempre estava repleta de intelectuais e pessoas humildes. Nascido em Beverley, na cidade de Yorkshire, na Inglaterra, no ano de 1469. Órfão de pai ainda pequeno, aos 14 anos, era um aluno brilhante de inteligência extraordinária. Ingressou na famosa Universidade de Cambridge, onde recebeu o diploma de teologia e foi ordenado sacerdote. Tornou-se confessor e capelão pessoal da Condessa Margarida Beaufort, futura avó de Henrique VIII. Atuou como vice-chanceler e chanceler em obras de estudos das línguas da Bíblia para aprofundamento das Escrituras. Foi eleito bispo de Rochester com 35 anos. Distribuía esmolas com generosidade e as portas de sua casa estavam sempre abertas para os visitantes, peregrinos e necessitados. Ele levava uma vida tão austera como de um monge. O bispo Fisher também combateu os erros da Reforma Protestante, escrevendo 4 livros que o tornaram famoso em torno do mundo. Em 1535, o rei Henrique VIII desejou divorciar-se de sua legítima esposa para casar-se com a cortesã Ana Bolena. O bispo João Fisher foi o primeiro a posicionar-se contra aquele escândalo. O rei Henrique VIII conseguiu que o parlamento inglês o declarasse chefe supremo da Inglaterra, em substituição ao Papa da Igreja Católica. Com a aprovação de todos os que desejavam conservar seus altos postos no governo, João Fisher declarou no parlamento que querer substituir o Papa de Roma pelo rei da Inglaterra como chefe da nossa religião é como gritar
um morra à Igreja Católica, e isso seria um erro absurdo. Ainda estava preso quando foi nomeado cardeal pelo Papa Paulo III. Ao ser informado, o rei exclamou: enviaram-lhe o chapéu de cardeal, porém não poderá usá-lo, nem colocar sobre a sua cabeça. E assim, desta forma, São Thomas More deixou registrado sua irreverência, aquela farsa real, por meio da declaração pública que pronunciou antes de morrer: sedes minhas testemunhas, que eu morro na fé da Igreja de Roma e morro fiel servidor de Deus e do Rei, mas primeiramente Deus, a fim de que ilumine o Rei e o aconselhe. O Papa João Paulo II, no ano de 2000, declarou São Thomas More padroeiro dos políticos. O chanceler Thomas More e o bispo católico João Fischer eram as figuras mais influentes da corte. Os dois foram decapitados no primeiro foi João, 22 de junho de 1535, e 2 semanas depois foi Thomas More. Oremos. Senhor, estes dois servos não tiveram medo ou receio em servir a verdade. Conceda-me também a grande graça de defender a fé cristã em qualquer circunstância e de ser-lhe fiel até o fim. Amém. Santos São João Fischer e Thomas More, rogai por nós.